Vamos lá, tá? Vamos lá. Vamos terminar com essa nossa mini aula aqui de economia monetária. Vamos terminar com a nossa. é, Vamos terminar com a nossa mini aula, né, de economia monetária, mostrando, então, eu vou mostrar mais algumas imagens aqui para vocês entenderem como é que acontecem as trocas, tá, no Banco Central, para tentar arrumar a bagunça aí que esse nosso rapaz fez, tá bom? Beleza. Então tá, voltando para a primeira imagem, estamos aqui de novo com o balanço do Banco Central, né? O que tem do lado do ativo, o que tem do lado do passivo, e a imagem seguinte é aquela imagem que estava antes na tela para vocês, que é o que acontece quando o governo tributa. Então diminui reservas, aumenta o saldo da conta única. Isso aqui também acontece, gente, quando o governo tem um superávit fiscal. Tá? Também é o que acontece quando tem um superávit fiscal. Então reparem, superávit fiscal retira dinheiro da economia. Aqui nós temos uma outra situação, tá? Vamos supor que o Banco Central quer recompor as reservas bancárias, né? Ou seja, ele quer reduzir a taxa de juros. Então, vamos supor que a taxa de juros está subindo mais do que ele deseja, ele quer reduzir a taxa de juros, aumentar o volume de reservas, né? Que é baixar o preço do dinheiro. Então, o que ele faz, tá? O que ele faz? Para aumentar o volume de reservas bancárias, né? Esse aqui é o nosso terceiro slide. É um momento onde o Banco Central compra títulos públicos. Então o Banco Central compra títulos públicos para aumentar o número de reservas. Neste momento aqui, gente, o Banco Central está expandindo base monetária. Porque como é que o Banco Central compra títulos públicos? Bom, ele vai no mercado, os bancos, né, os detentores dos títulos públicos que estão em mercado, aqui no Brasil o Banco Central não pode comprar direto do Tesouro. E aí como é que o Banco Central coloca esses títulos no seu ativo para fazer o ativo subir? Ele paga aumentando o volume de reservas dos bancos. Então ele troca papéis que estão com os bancos por reservas, creditando reservas nas contas dos bancos. Então ele eleva o volume do seu ativo com mais títulos públicos, ao mesmo tempo que ele cria moeda. Ele cria moeda na conta dos bancos para comprar esses títulos públicos. Criando moeda, ele reduz a taxa de juros no mercado interbancário de reserva. Por quê? Porque tem mais dinheiro em circulação, esse dinheiro fica mais barato. Estão entendendo? Então, se a taxa de juros está subindo muito, ele quer baixar, o Banco Central intervém no mercado comprando títulos públicos, aumentando o volume de reservas. Tá? Esse outro slide, aqui é quando o governo gasta, gente. Que é quando o governo gasta. Então, quando o governo gasta ou quando o governo apresenta um déficit, é isso que acontece no Banco Central. Então, diminui o saldo da conta única, né, para cobrir os gastos do governo, ao mesmo tempo que aumenta o volume de reservas dos bancos, porque o governo paga para empresas que têm contas em bancos, né, pelas prestações de serviços e pela compra de mercadorias, etc. Então, quando um governo gasta ou quando o governo tem um déficit, é isso que acontece no Banco Central. Reparem que não altera a identidade entre passivo e ativo. Há uma alteração na composição do passivo do Banco Central, diminuindo o volume da CUT e aumentando o volume de reservas bancárias. Aqui, gente, nós temos uma outra situação, que é a situação que acontece quando o Banco Central vende títulos públicos. Né? Para que o Banco Central vende títulos públicos? Para elevar a taxa básica de juros. Né? Então veja, o que o Banco Central faz? Olha, o juro está baixando muito no mercado interbancário de reservas, está se afastando da meta, precisamos subir a taxa de juros. O que o Banco Central faz? Ele vende títulos públicos que estão nos seus ativos. Vendendo títulos públicos, quem é que compra esses títulos públicos? Os bancos, né? Ou quem opera através dos bancos. Portanto, há uma diminuição do número de reservas no igual montante ao que acontece de diminuição do volume do ativo do Banco Central. Então, assim, o Banco Central faz subir a taxa básica de juros. E, por fim, aqui nós temos a recomposição da conta única do Tesouro. Ou seja, quando está muito baixa a conta única do Tesouro, a tributação não está dando conta, o que acontece? Nós vamos ter a venda de títulos públicos para o mercado
por parte do Tesouro Nacional. E aqui nós também vamos ter o aumento da dívida pública. Então, se naquele outro momento lá nós tivemos o aumento de base monetária, neste momento aqui nós temos o aumento de dívida pública, porque o Tesouro emite dívida que é comprada através dos bancos, então diminui o volume de reservas bancárias, porque essas reservas elas são utilizadas para adquirir esses títulos, e com a venda desses papéis do Tesouro, nós vamos ter a elevação do saldo da conta única do Tesouro. Então, nós vamos ter a chamada recomposição da conta única do Tesouro. Percebam, não há, de novo, alteração na identidade contábil entre ativo e passivo. Tá? Vai haver, de novo, uma alteração na composição do passivo do Banco Central. Beleza, gente? Ah, eu já ia esquecendo. Vou mostrar para vocês também os agregados monetários. Eu tenho aqui uma imagem dos agregados monetários. Só um segundinho aí que eu vou botar na tela. Tá aqui. Então, isso aqui, gente, tá? É uma tabelinha dos agregados monetários, tá? Basicamente, eu utilizo isso aqui para explicar o que é base monetária. Tá? Então, vocês estão vendo ali base monetária, é o que nós vamos chamar de BM. Tá? BM é a base monetária. O que é a base monetária de um país? É o papel moeda em poder do público, tá? Mais os encaixes bancários, que é aquele Ezinho ali. Aquele Ezinho significa os encaixes bancários. A base monetária ela também pode ser chamada de M0, tá? Também pode ser chamada de M0, tá? E ela também pode ser chamada de papel moeda em circulação. Tá? Que é o PMC. Também aí nessa imagem nós temos aí a hierarquia dos agregados monetários. Essa hierarquia, ela diz respeito ao nível de liquidez. Portanto, por exemplo ali, o M0 é o mais líquido possível, tá? São as reservas bancárias, é aquilo que o Banco Central negocia, tá? O M1, ele é quase tão líquido quanto o M0, mas não é tão líquido quanto o M0, tá? Mas ele é quase tão líquido quanto o M0. O que é o nosso M1? Aí a gente volta ali para outra parte da nossa imagem, na primeira coluna. O M1, gente, tá? São os meios de pagamento, que é o MP que tá ali. MP, então, meios de pagamento, ou M1. O que é que compõe os meios de pagamento M1, tá? Meio de pagamento do tipo M1, tá? Porque todos ali, o M2, M3, M4, todos são meios de pagamento, tá? Aqui nós estamos falando do meio do M1. Bom, o M1 é o papel moeda em poder do público, tá? Mais os depósitos à vista, tá? Mais os depósitos à vista. Portanto, nós vamos ter ali a moeda escritural bancária, que são os depósitos à vista, tá? Os encaixes bancários que compõem lá a base monetária, junto com o papel moeda em poder do público, são as reservas bancárias, que nós estávamos falando antes, e as reservas compulsórias quando existem, tá? Então, reserva voluntária, que é aquilo que os bancos deixam nos seus caixas, e as reservas compulsórias, que é aquilo que os bancos deixam nos seus caixas obrigatoriamente, né? São os chamados encaixes bancários, mais o papel moeda em poder do público, tá? Os depósitos à vista, que a gente está vendo ali no M1, é a moeda escritural bancária, é aquela moeda criada pelos bancos, ou seja, é o saldo das nossas contas bancárias. O dinheirinho de papel, as moedinhas que a gente carrega é moeda manual, é reserva bancária. Agora, o saldo das nossas contas nos bancos é o que os economistas chamam de depósitos à vista. Eles ajudam a compor o M1. Mas é moeda escritural bancária, é dinheiro criado pelos bancos, tá? Não pelo Banco Central. Dinheiro criado pelo Banco Central são as reservas bancárias, tá? E o papel moeda em poder do público, porque ele também é reserva bancária. Beleza? A moeda manual, portanto, mais a moeda escritural são os meios de pagamento. Moeda manual é uma outra forma de chamar as moedinhas de dinheiro de papel e as reservas bancárias, né? E a moeda escritural são os depósitos à vista. São esses saldos das nossas contas bancárias, tá? Aí nós temos ali, gente, também compondo o papel moeda em circulação, o papel moeda emitido menos o caixa do Banco Central, tá? Então, o papel moeda em circulação, ele é o quê? Além de ser base monetária, ele é o papel moeda emitido menos o caixa do Banco Central. Então, o PME é o papel moeda emitido e o C é o caixa do Banco Central, tá bom? E depois ali a gente tem o papel moeda em poder do público, que é o quê? O papel moeda emitido
menos os encaixes bancários. Tá? Esse é o papel moeda em poder do público. É a mesma coisa olhando pelo outro lado, tá, gente? Tá? É a mesma coisa olhando pelo outro lado. E por fim, ali a gente tem o papel moeda emitido, que é o quê? Caixa do Banco Central, mais os encaixes bancários, mais o papel moeda em poder do público. Beleza? E aí, só para encerrar essa parte aqui, na hierarquia dos agregados monetários, só para a gente entender, a gente está vendo na primeira coluna ali o M0, que é a base monetária, e o M1, né? Que é os meios de pagamento compostos pelo papel moeda em poder do público, mais os depósitos à vista. Mas a gente pode ter o M2, que é quando a gente acrescenta aí os depósitos a prazo e os títulos públicos. A gente tem o M3, que a gente acrescenta então aí os depósitos de poupança. Vejam, o M0 é o mais líquido de todos, o M1 é quase tão líquido quanto o M0, o M2 já é menos líquido, mas assim, já que a gente tocou nesse assunto, eu achei conveniente mais uma vez a gente falar dessas coisas, beleza? Bom, agora sim, então a gente pode oficialmente encerrar essa parte aí para, enfim, dar uma colaborada pro debate e quem sabe dar uma aulinha aí pro nosso rapaz do MBL que está tentando aprender economia monetária. Assim, eu queria com isso apenas botar um pouco de ordem na bagunça que esse cara fez, tá? Porque ele misturou um tipo de operação, tá? Com aquilo que o Ian falou, porque aquilo que o Ian falou tá rigorosamente correto, né? Talvez a gente possa dizer da fala do Ian o seguinte, olha, não é a principal função da moeda retirar a liquidez da economia, porque a manipulação dos títulos públicos é mais eficiente para fazer essa alteração aí no mercado interbancário de reservas. Essa não é a principal, portanto, função, embora isso sempre aconteça. A principal função da tributação, no entanto, é guiar a moeda, é condicionar o curso da moeda. Os agentes econômicos, para operar no Brasil, precisam estar ok com a Receita Federal. Para estarem ok com a Receita Federal, tem que estar com seus tributos em dia. Então vejam, os agentes econômicos que querem operar no nosso mercado precisam correr atrás da moeda emitida pelo Estado para conseguir liquidar os seus tributos e só assim, com tributos em dia, eles podem operar no mercado legalmente. Então reparem, não é o Estado que precisa da moeda da iniciativa privada. É rigorosamente o contrário. É a iniciativa privada que precisa da moeda do Estado para poder continuar operando no Estado, atuando nesse Estado. Uma outra questão elementar é a seguinte, ora, os gastos do governo precedem a tributação. Porque o governo só pode arrecadar tributos da iniciativa privada se a iniciativa privada tiver moeda para pagar tributo. Só que a moeda entra em circulação na iniciativa privada a partir dos gastos do governo, dos débitos da conta única que eu mostrei ali para vocês. Portanto, para que o governo recolha tributos, primeiro ele teve que gastar. Se o governo primeiro gasta para depois arrecadar, me parece óbvio que os tributos não financiam o governo. Não é essa a função dos tributos e nem dos títulos públicos. O governo simplesmente gasta. Simplesmente ele gasta. Depois ele arrecada. Compreendem? Então por isso que é uma bobagem o que o rapaz falou ali. Primeiro que ele não entende a natureza dos tributos, ele não entende a moeda guiada por tributos, ele misturou uma operação que o Banco Central faz para estabelecer a taxa de juros, que são operações de venda de títulos públicos, com o que acontece no balanço do Banco Central a partir da tributação. E como eu mostrei para vocês ali, quando o governo tributa, ele está fazendo o quê? Ele está transformando um passivo monetário, moeda, em um passivo não monetário, tirando moeda de circulação. Então, literalmente, sempre, 100% das vezes que a gente paga tributo, tributo significa dinheiro sendo retirado de circulação. Então, o nosso rapaz ali está redondamente, estupidamente errado. Então, assim, não sabe brincar, não desce pro play. Tá bom? Não sabe brincar, não desce pro play. Eu acho que isso resume bem isso que eu tive que fazer aqui hoje, tá bom? Bom, era isso.